Bom dia, turminha, tudo bem? Hoje é dia 11 de junho de 2021, sexta-feira, dia da nossa aula de Geografia, História e Ciências, tá? Então vamos lá, começa lá na página 46 e vai até a 58. Então vamos, né? Iniciar. Ó, tá no terceiro capítulo, o desenvolvimento do espaço urbano. Para iniciar, leia esta letra de uma canção composta há 60 anos e depois responda as questões. Meus tempos de criança. Eu daria tudo o que estivesse para voltar aos tempos de criança. Eu não sei para que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança. Aos domingos, missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Eu, igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada, eu era feliz e não sabia. Tá? É uma letra de uma música. Quem quiser pesquisar para pegar lá e ouvir a música, viu? Aqui, ó. Número 1. Você conhece o jogo de botões? Já brincou disso alguma vez? No município onde você mora, as crianças brincam desse jogo sobre as calçadas? 2. Você conhece os jogos e as brincadeiras de infância de seus pais e avós? Você brinca da mesma forma que eles brincavam? 3. Você sabe o que é uma igreja matriz? A cidade onde você mora tem uma. Tem uma. E é antiga? Onde se localiza? Nós temos, né, a nossa matriz. Ó, as transformações das paisagens urbanas. O município de Miraí, localizado no estado de Minas Gerais, é considerado pouco populoso. Tem aproximadamente 15 mil habitantes, segundo o IBGE. Observe nas fotografias a seguir as transformações que ocorreram na paisagem desse município e localize a igreja matriz. A Igreja Matriz de Santo Antônio foi tombada pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Minas Gerais no ano de 2005, com o objetivo de preservar parte da história da cidade. Quando dizemos que um edifício foi tombado, primeiro patrimônio histórico, significa que ele deve ser preservado, cuidado e não pode ser alterado por forma sem autorização de órgãos competentes, né? Aqui tem as imagens, imagem 1, imagem 2, viu? A imagem 1 é de 1952, a imagem 2 é de 2017, aí vocês observam as mudanças, tá? Número 1. Que elementos demonstra a paisagem do tempo entre as fotografias 1 e 2? Ó, aí você vai observar para você responder, né? Na fotografia 2, há construções no morro, que não aparece na fotografia 1. Vendo? Aí você vai observar para você estar me respondendo. Número 2. No município ou estado onde você mora, existe algum edifício ou espaço em que foi tombado como patrimônio histórico e cultural? Pesquise e converse com os colegas e professor. Existem, né? Aqui na nossa cidade existem muitas casas antigas, muitas que não podem ser modificadas, né? Só podem ser reformadas, tem muitas. Vocês vão fazer uma pesquisa, converse em casa ou com quem estiver ajudando vocês sobre o assunto. As fotografias abaixo mostram a mesma área da praia de Boa Viagem no Recife, no Pernambuco. Observe-as e verifique as mudanças ocorridas com o tempo. Ó, olha a letra A e a letra B, a diferença. Né? Na letra A não existia prédios, não existia, né? Aí na letra B já tem. A primeira imagem foi de 1950 e a segunda imagem da Praia da Boa Viagem foi de 2017. Certo? Então vamos lá.
Compare as paisagens das fotografias A e B, em qual delas é possível observar mais elementos culturais e por quê? Quais delas é possível observar mais elementos culturais e por quê? Tá? Vai ser na B, né? Porque houve construções de prédios na avenida, em frente à praia, guarda-sóis, carros na avenida, não é isso? 4. Agora leia o relato de um arquiteto e urbanista que mora no Recife há anos, né? O arquiteto vai fazer um relato. Eu me lembro de que Boa Viagem, em 1945, era exclusivamente avenida e um pequeno retorno na direção para o centro. O bairro era um povoado distante. Aos poucos foi mudando, passou de lugar de banho para ter casas grandes, e quando muda o conceito de praia para moradia, é, verticaliza. Eu imagino que a verticalização tenha começado nas décadas de 1950 e 1960 mesmo. Hoje você tem a praia, mas ninguém quer saber dela, porque ela não tem as mesmas condições salutares daquela época. Aqui, ó, do lado de cá está explicando o que é verticalização. Processo de criar edifícios verticais, assim é um espaço menor de solo. Podem se construir múltiplas moradias ou salas de prestadores de serviço, desculpe, consultórios médicos, escritórios e etc. Segundo o texto, o que ocorreu na Praia de Boa Viagem a partir das décadas de 1950 e 1960? Leia aí e você vai saber responder. Nesse capítulo, estamos estudando características dos ambientes urbanos. Converse com quem está próximo de você e responda qual a diferença entre cidade e município. Qual que é a diferença? Vimos que, com o passar do tempo, as paisagens urbanas podem sofrer mais transformações. Novos elementos são construídos, antigas construções são demolidas ou renovadas. O espaço nas cidades é ocupado de forma cada vez mais intensa. Peraí, só um minutinho que a dona Jane encosta o dedo aqui, aí sai. É mais intensa. Na maior parte das cidades brasileiras, essas transformações ocorrem de forma rápida, espontânea, sem planejamento. Esse crescimento desordenado costuma gerar problemas que comprometem indicadores de qualidade de vida de seus habitantes. A construção de moradias e indústrias em área de encostas de mananciais ou sem infraestrutura está diretamente relacionada a problemas ambientais, com a erosão do solo e a poluição dos rios e córregos. Esses problemas afetam a vida da população dessas áreas, que sofrem com doenças e falta de moradias e saneamentos adequados. Veja a fotografia. Ó, olha a fotografia, ó. Ó, tá vendo? Moradias construídas à margem dos rios, Faria Timbó, poluído pelo dejeto de esgoto sem tratamento na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Olha aí, é o crescimento desordenado, sem planejamento, né? Qualidade de vida, indicador do nível de condições básicas para o bem-estar das pessoas, como qualidade do ambiente físico, do acesso da saúde, moradia, educação e lazer. O que é erosão? Remoção e transporte de grãos da superfície terrestre, né? 6. A erosão, né? A erosão é destruída, né? A terra, né? Não para, fixa, onde acontece desmoronamento, é isso? 6. Analise a charge e depois converse com os colegas, converse com alguém que está aí com você, que no momento não tem muitos colegas próximos, né? Então vamos lá.
Que problema característico das grandes cidades brasileiras é retratado na charge? Qual que é esse problema dessa imagem aí que está retratando aí, ó? Como esse problema afeta a qualidade de vida dos habitantes desses lugares? Em sua opinião, esse problema é um exemplo de cidadania? Hein? Quais os problemas? Né? Não tem área verde, não é construído de. Aí mostra deslizamento de terra, onde destrói as moradias, pode causar graves acidentes ambientais, até a morte, que as casas podem desmoronar, né? Às vezes, né, tem vítimas fatais, não é isso? E essa opinião aí, esse problema é um exemplo de cidadania? O que você acha? 7. Qual a importância de preservar a área verde nos grandes centros urbanos? Por quê, gente? A área verde, né, elas melhora a qualidade do ar, fixa a terra mais, a terra vai ficar mais fixa, o solo vai ficar fixo, né? É, evitando desmoronamentos, preserva o curso das águas, não é isso? Então vamos lá. 8. Cobrir o solo com uma lona plástica ajuda a conter o desmoronamento? Que tal com o colega fazer um teste e responder essa pergunta? Às vezes, né, quando está acontecendo muito desmoronamento, época de chuvas, a gente vê muito na televisão que eles cobrem os morros, cobrem as áreas que estão em desmoronamento, né? Pode ajudar, mas né, não é a solução. Faça 2 montinhos do mesmo tamanho, utilizando essa mistura de areia com terra. Cubra somente um dos montinhos com uma lona plástica. Utilize regadores para simular fortes chuvas caindo sobre esses montinhos. Posicione cada um dos regadores aproximadamente a uma mesma altura de cada um dos montinhos, né? Aqui estão as crianças fazendo a experiência, ó. Protege, né, gente? Protege, mas não é quando as chuvas são intensas, quando os lugares estão construídos é, em áreas que não são próprias, costuma ter muitos acidentes, né? Ó, o menino faz um montinho e a menina cobre o outro com lona plástica. Crianças, utilizem regadores com água para simular a chuva sobre os montinhos. E observe, né? O plástico vai ajudar. Vai ajudar, mas, né? Então, vamos lá. 9. Converse com os colegas e professor e ajude a esclarecer as dúvidas dessas crianças. Então, converse com quem está aí ajudando você. Por que não cobrimos os 2 montinhos com lona? Porque os 2 regadores têm de estar aproximadamente a uma mesma altura dos montinhos. Por que tem que estar? Né? Para fazer a experiência, para ver. O menino pergunta, por que não cobrimos as 2 lonas, a menina? E por que os 2 regadores têm que estar tem de estar aproximadamente a mesma altura dos montinhos? Porque tá fazendo a experiência, né, gente? Para ver como que vai acontecer com os montinhos de terra. Aí tem que ser um coberto e um não coberto. 10. Ajude a terminar o relatório que algumas crianças começam a fazer. Depois faça mais um desenho para ilustrar o que aconteceu com o montinho coberto com lona, tá? Problema investigado. Usar lona plástica ajuda a conter um desmoronamento de terra. O que fizemos? Simulamos a chuva. Simulamos a chuva caindo em montanhas. Primeiro nós, o que nós fizemos? Fizemos 2 montinhos, né? A mesma mistura de areia com terra. Os 2 tinham aproximadamente o mesmo tamanho. Não é isso? Depois nós, o que fizemos?
Molhamos cada um deles, né? Quando vocês fizerem a experiência, vocês vão estar molhando cada um deles com regador de água, com regador com água. Os regadores precisam ser parecidos e posicionar com a mesma altura dos montinhos, tá? Então tá, vamos lá. Observe o que observamos. Um minutinho aqui. O que observamos? O que vocês observam? O que vocês observam? Nós, ao fazer essa experiência, vocês, né? O que vocês constatam? Constatam que no montinho sem lona, o que vai acontecer? O que vai acontecer no montinho sem lona? Plástico, os pingos de água vai cair, vai desmoronar mais rápido, né? A terra vai ser removida com mais facilidade. Já o que tá, né, isso que vai acontecer. Né? A corrente de água também vai provocar remoção e o transporte dos grãos, ela vai mais rápida, né? E no monte coberto com a lona? O que vocês vão concluir na hora que vocês fizerem essa experiência? Chama alguém aí para fazer essa experiência com você. No montinho coberto com lona, isso não acontece, né? Por quê? Porque a lona está cobrir com a lona as encostas mais íngremes, né? As encostas do morro, tá comparando, que sofre risco de desmoronamento. Pode contribuir para minimizar o deslizamento da terra. Seria provocados por fortes chuvas, né? Então pode ajuda, né? Mas não vai ser uma coisa provisória, não é isso? Ela ajuda cobrir com lona, tá? Nem sempre é a solução, né? Aí, ó, embaixo vamos ter um desenho de partículas de solo removidos e transportadas montanha abaixo, né? A chuva vem forte e leva a terra, tá? E do lado você vai desenhar. Então, vamos passar aqui para a próxima página. Página 52. Ó. Você aprendeu que a vegetação é muito importante para o solo. Observe as imagens abaixo e explique o que foi feito em cada área a fim de diminuir as chances de desmoronamentos de terra. Né? Olha aí, o que foi feito aí? Tem a figura A e a figura B. Né? A área de Itabecerica da Serra, São Paulo, a área de Anchieta no Espírito Santo. Então, o que foi feito? Na primeira imagem, está coberto com uma lona plástica a fim de evitar a erosão causada pelo impacto de água da chuva, né? Essa estratégia é tida como medida emergencial e tem, portanto, caráter paliativo, né? Que não vai resolver o problema. Pode tapar, mas olha lá as casas lá, elas podem desmoronar. E na figura B? Nessa área, a estratégia de construir uma canaleta, isso aí chama canaleta, viu? De escoamento de água. Essas divisões aí, né? Vocês estão vendo aí? Divisões de águas, tá? Se chamam canaleta. Para cortar o morro em níveis, isso aí chama níveis, essas partes que faz aí, para tentar conter o deslizamento das encostas. Isso aí é para tentar ver se não desmorona, tá? Se não desliza. Na letra C e na letra D. Na letra C, ó, a área em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 2014. E a área em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em 2014. Tá vendo aí, ó? Então, na figura C, na imagem C, é uma estratégia utilizada nessa área, construção de calhas, sabe? Isso é calhas, ó. De escoamento de muros de arrimo, cortes de terreno em níveis que ajudam a sustentar a encosta, evitar deslizamento do solo,
Na imagem B, na imagem D, a estratégia nessa área foi para cortar o morro em níveis e cobrir cada um deles com manta plásticas. Se chama manta plástica para tentar, né, evitar a erosão, tá? Página 53. Hoje são muitas páginas, né, gente? Saiba mais. Nas áreas urbanas, a cobertura vegetal se constitui um elemento importante na medida em que proporciona benefícios a este ambiente, alterado pela ocupação antrópica humana. No entanto, o processo de crescimento das cidades ocorreu com a diminuição ou suspensão total dessa cobertura vegetal. Desta forma, a manutenção do verde urbano é justificada, imprescindível pelos benefícios associados à qualidade ambiental, interferindo diretamente na qualidade de vida, tá? Redução da contaminação atmosférica, viu? Ó, o CO2, gás produzido pelos veículos automotores, tem sido um dos principais contaminantes atmosféricos nas cidades. A vegetação consegue absorver grande parte deste gás através do processo da fotossíntese desenvolvido para o meio, o OH2. O2. Aqui. Então, por isso que tem que ter muita vegetação, né? Para estar purificando, né? Ajudando, combatendo um pouco da poluição. Não é isso? Regulação da umidade e da temperatura. A vegetação ameniza os efeitos incômodos do microclima urbano, ilhas de calor, gerado pelo efeito da área construída, pavimentos, edifícios, etc., as áreas construídas. A temperatura pode ser amenizada em até 4 graus. Aí. Então, a temperatura pode ser amenizada. A umidade em áreas arborizadas pode aumentar até 10% devido à evapotranspiração das plantas, tá? Que absorve o calor em torno do evaporar da desculpa, gente. A umidade, vamos repetir. A umidade em áreas arborizadas com muitas árvores, né, pode aumentar em até 10% devido à evapotranspiração das plantas que absorve o calor, né, em torno do evaporar a água, em torno ao evaporar a água. Então, quer dizer, aonde que tem que tem mais árvore, pode melhorar, né, o calor, tá? Por evaporar a água, né, as plantas, o calor vai diminuir um pouco. Então, por isso que é importante preservar com plantação, as plantações também, para ajudar a qualidade de vida, a nossa qualidade de vida, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui tá a imagem. Em áreas arborizadas, a temperatura costuma ser menor do que em áreas onde não há vegetação. Observa-se na fotografia uma parte da cidade de Teresina, capital de Piauí, em 2015. Olha aí, ó, tem muitas árvores, tem plantio. Segundo o texto, por que ocorreu a diminuição da vegetação nas cidades? Por quê, gente? Quais são os benefícios da cobertura vegetal para a qualidade de ar? Aí tá falando, né? A umidade da temperatura, né? Fica o ar fica tem menos calor, não é isso?
Observe aí. Então, vamos passar para a página 54. O crescimento das cidades. Em muitas cidades, além das constantes modificações, chama a atenção as formas urbanas que elas têm, diretamente relacionadas com o sistema viário. Vamos ver. Não, dona Jane tá até engasgando. Vou dar um pauzinho aqui um pouquinho. Tomar um pouquinho d'água aqui. Vamos ver alguns exemplos mais comuns. Muitas vezes as cidades crescem acompanhando a extensão de uma estrada, de uma linha de ferro ou até mesmo de um rio. Você vai entender como um projeto para promover a ocupação das regiões norte e centro-oeste do Brasil impulsionou o crescimento de muitas cidades. Nessa década de 1960, uma enorme rodovia começou a ser construída. Ela recebeu o nome de Belém-Brasília, pois pretendia interligar essas duas capitais, aumentando o escoamento de produção de produtos agrícolas, integrando as regiões norte e centro-oeste. Muitas cidades começaram a ser construídas às margens da rodovia. O sistema viário brasileiro foi o elemento mais importante para o planejamento, a organização e o crescimento das cidades à margem dessa rodovia, o que fez com que suas atividades econômicas e as formas urbanas das cidades acompanhassem a estrada. Essa forma urbana é conhecida como linear. Vamos ver as imagens aqui, ó. Aqui está, ó, para vocês verem, Capital Federal, Brasília, né? Ó, olha aí, onde foi passada a rodovia, vendo? Observe aí. Mapa, tem um mapa aí. Construção da rodovia Belém-Brasília, fotografia de 1970, né? A imagem de satélite mostra o município de Dom Eliseu, no estado do Pará, acompanhando as margens da rodovia Belém-Brasília em 2017. Aí vocês estão vendo a rodovia Belém-Brasília. Vocês vão analisando aí devagarzinho aí, tá? Hoje são muitas páginas. Vamos lá, vamos passar para a próxima. Além da linear, as cidades podem apresentar formas urbanas. Algumas delas crescem a partir de um núcleo central e por corredores radicais. O desenho criado por essa forma parece um sol, um centro a partir do qual saem raios de diferentes tamanhos e direções. O centro da cidade de São Paulo é um exemplo típico dessa forma urbana radical, já que as primeiras construções surgiram nesse núcleo e depois começaram a expandir. Veja o mapa ao lado. Olha o mapa aí, ó. Outras cidades crescem de forma mais planejada. Essa organização faz o desenho quase geométrico do cruzamento de suas ruas e avenidas, lembrar um tabuleiro de xadrez, que dá o nome a esta forma urbana. Observe na imagem de satélite o traçado das ruas e esquinas das cidades de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ó, os traçados da rua lá, tá vendo? Ó, tá vendo? Traçadinho, certo? Aí tá mais certinho. Os cruzamentos, ó, não parece um jogo de xadrez? A cidade, olha aí para vocês verem. Pesquise no site da prefeitura de seu município, em atlas ou fotografia aérea, como é o desenho das ruas da região central de sua cidade e depois responda as questões, né? O desenho das ruas da cidade onde você mora é semelhante a alguma das formas estudadas? Qual? Olha essa aqui parece um jogo de xadrez mesmo, essa lá de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, tá? Então vamos lá. B.
Escreva um pouco sobre o início da urbanização da cidade onde você mora. Aí é bom fazer uma pesquisinha, né, gente? A aula de hoje é interessante que vocês podem estar fazendo uma pesquisa, pesquisando aí, né, sobre a nossa cidade, tá? Então vamos lá. Ó, tem mais. Além das formas urbanas, as cidades possuem funções diferentes que são definidas de acordo com a sua localização e com as atividades econômicas desenvolvidas nelas, entre outros fatores. Observe o exemplo da cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, que inicialmente teve função de defesa do território e hoje tem múltiplas funções. Para compreender o processo de formação da cidade natal, é importante conhecer sua história. Aí, ó, observe aí. Figura 1. Em 1959, os portugueses chegaram na área que hoje corresponde à cidade de Natal para colonizar as terras. Encontraram forte resistência dos indígenas e de piratas franceses. Pouco tempo após, tomaram o local. Começaram a construir em 1598 a fortaleza da Barra do Rio Grande, mais conhecida como Forte dos Reis Magos, para defender os ataques e a ocupação portuguesa. Fotografia de 2014. Aqui, ó, é a 2. Situada no extremo leste da América do Sul, a batalha pelo Oceano Atlântico, a cidade ocupa posição estratégica. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1968 e 1945, serviu a base militar para navios dos Estados Unidos. No século atual, o desenvolvimento urbano de Natal acelerou e sua população cresceu, chegando a mais de 877 mil habitantes em 2015, em imagem de satélite de 2017. Ó, agora que tem, ó, em 1965, a inauguração de Natal no centro de lançamento de barreiras do inverno. Do inferno, gente, desculpe. Ó, tá vendo? É porque a dona Jana tá olhando o desenho, olhando a imagem, ó. Um importante centro de lançamento de foguetes de coleta de dados espaciais e pesquisas desenvolvidas pela Aeronáutica Brasileira na fotografia de 2014. A infraestrutura, do outro lado, 4, ó. Figura 4. A infraestrutura urbana de ruas, linhas de ônibus, aeroporto está organizada para que os visitantes possam frequentar praias, dunas, tornando Natal uma cidade turística muito procurada. Fotografia de 2017, muito linda também, né? Ó. Nas legendas, nas legendas das fotografias, sublinhe nos trechos que indicam as diferenças, as funções que a cidade natal teve no passado e tem hoje. Então, você vai sublinhar, né? Que teve no passado e que tem hoje, tá? Então, ó, no passado, vamos voltar ali. Aqui, ó, peraí. No primeiro desenho, vamos lá. Ó, nesse primeiro desenho. Então, aí, ó, no passado, começaram a construir, né, em 1598, a Fortaleza da Barra do Rio Grande, mais conhecida como Forte dos Reis Magos, para defender os ataques, né? E na fotografia 2, ó, durante a Segunda Guerra Mundial, serviu de base militar para navios dos Estados Unidos, tá? Na fotografia 3, vocês vão grifar aí, gente, ó. Foi inaugurada em Natal, tá vendo? Aí vocês grifam aí. E na fotografia 4, tornando Natal uma cidade turística.
né? Muito procurado. Então, a diferença tá aí. Então, vamos lá. Mais uma página aí, ó. Aqui não tá muito clara a imagem, mas não tem problema que vocês estão um livro aí, vocês podem estar acompanhando também, né? Através do livro. Mas dá para ler, sim. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Ó. Antigamente, era mais simples identificar as funções da cidade de acordo com as atividades predominantes em cada período da história. Falávamos em cidades industriais, financeiras, religiosas, turísticas, político-administrativos, sede de governo. Atualmente, é correto dizer que uma cidade pode ser múltiplas funções, pois geralmente abriga diversas atividades. Vamos conhecer o exemplo da cidade de Santos, no estado de São Paulo. Essa metrópole, com cerca de 430 mil habitantes, teve um processo de urbanização impulsionada pela construção do porto e enriqueceu no início do século XX com a exportação de café produzido no estado. Atualmente, a exportação de petróleo e de gás natural na Bacia de Santos, uma atividade de grande importância econômica. Então, vamos ver aqui, ó, as imagens para você estar observando. Porto de Santos, inaugurado em 1892, né? AB, o prédio da Bolsa de Café de Santos, tá? Inaugurado em 1922, que está ligado à exportação. Hoje o edifício abriga o Museu do Café. A foto de 2014. Aqui, ó. Atualmente, as ruas do Centro Histórico de Santos concentram-se em restaurantes, hotéis, bares e uma agitada vida cultural. Fotografia de 2014. Mas tem a praia, que delícia. Santos abriga o maior jardim de orla marítima do mundo, com mais de 5 quilômetros de extensão. Olha a fotografia. Que coisa mais linda. Qual dessas imagens você acha que melhor representa a economia da cidade de Santos e por quê? Né? Qual imagem? Agora vocês vão fazer uma atividade sobre a cidade onde mora. O professor vai encaminhar a tarefa. Então, nós vamos estar fazendo aí, vocês vão estar pesquisando sobre a nossa economia da nossa cidade, né? Vocês vão estar algumas curiosidades da nossa cidade, você vai estar respondendo aí no número 4, viu? Então, aí, olha aí, ó, as imagens de Santos, né? Muito bonitas as imagens, ó. Então, façam, peça ajuda, pesquisem, tá, gente? Então, vamos pra gente passar para outra página, que não terminou. Vários municípios brasileiros recebem milhares de visitantes todos os anos e têm o turismo como sua principal atividade econômica. Geralmente, esses municípios são conhecidos por suas belezas naturais, suas manifestações culturais, suas paisagens históricas, atraindo turistas brasileiros e estrangeiros. O turismo é uma atividade que pertence ao setor terciário da economia, para que gere renda. Requer que os municípios criem infraestruturas necessárias para atender aos turistas, estradas de acesso, portos, aeroportos, rodovias, ruas, condições adequadas para a circulação de veículos, uma ampla rede de hotel e pousadas, restaurantes, comércios, museus e outras formas de lazer, divertimento, né? Conheça 2 lugares turísticos brasileiros nas fotos a seguir. Lazer, gente, atividade, descanso, entretenimento e folga, né? Aqui, ó, tá vendo? Vamos ver aqui as cidades. Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, 2017. Bonito, no estado do Mato Grosso do Sul, fotografia de 2015. Além das modalidades tradicionais, existem também o ecoturismo e o turismo rural, ou o agroturismo, que
estão transformando os municípios e o modo de vida de seus moradores. O ecoturismo é um tipo de turismo que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural de um local. Busca alertar os turistas sobre a importância do cuidado com o atendimento dos recursos naturais. O turismo rural proporciona ao visitante, muitas vezes vindo da cidade, a oportunidade de conhecer dia a dia do campo e como são produzidos os alimentos, por exemplo. Também é possível vivenciar atividades típicas nas áreas rurais, como andar de cavalo, nadar em rio, pescar. No estado onde você mora, existem cidades turísticas? Cite pelo menos duas e indique quais são suas principais atrações. Temos muitas cidades turísticas. Na sua opinião, de que maneira as atividades relacionadas ao ecoturismo e ao agroturismo podem transformar as mudanças em um município? Você é um sucesso, faça as atividades, apesar de ser muita coisa para estar lendo, explicando, mas para fazer mesmo não são tantas, né? E faça as pesquisas sobre nossa cidade, mandem fotos, beijos e até a próxima aula.